Tudo bem, pessoal? Nessa videoaula a gente vai dar start à nossa animação com com Poses Step, que eu vou mostrar para vocês o que é isso no nosso Graph Editor para fazer a nossa animação Pose to Pose, tá? Basicamente o que a gente vai fazer aqui é criar a nossa animação de base, ou seja, no início da nossa animação o nosso peixinho está lá embaixo, que a gente vai seguir o nosso storyboard, tá? Vamos dizer que o peixinho está aqui, ele vai estar mais ou menos mirado para cima assim para ele começar a animação dele. Eu vou lá no primeiro key, no primeiro frame, aliás, marco um set keyframe para ele assim. Tum, marco set keyframe clicando em S, ok? Então, vamos dizer que agora ele vai chegar nessa pose aqui no 50, depois do áudio ter passado, ele vai chegar a subir assim, como se fosse mais próximo da câmera, ok? Seguindo o nosso storyboard, lembra que ele vai começa assim lá embaixo, ele sobe um pouquinho até chegar no início da câmera. Nosso animatic lindo. Vamos dizer que agora ele subiu até aqui, para que assim mais ou menos na pose inicial dele assim centralizado na câmera. Então, primeira coisa de novo, um set aqui, e ele vai ficar aqui sustentado até ele virar para a câmera assim, ó, com o rostinho dele, que a gente vai animar também o rostinho. Então, vou animar primeiro esse master dele, ok? Marco um set aqui para ele. Aí ele vai falar um bonjour aqui, que ele vai ficar nessa pose mais um tempo. Aqui até aqui, vamos dizer. Aí depois ele tem uma antecipação, que é o momento em que ele faz um recuozinho para cá, ó, para ele pegar o embalo na hora que ele for sair. Então marco mais um set keyframe. E aí depois ele vai sair bem rápido para a lateral, digamos assim. Ele já correu para a lateral. Aqui ele está vindo muito próximo da câmera, eu vou fazer ele indo mais lateralmente assim, ó. Ok? E agora ele sai de quadro. Assim tá bom pra gente. Marca o set key. Agora se a gente der play nessa cena, vamos ver o que acontece. Vocês vão ver que ele está entrando, se mexendo, depois ele sai. Isso daqui não é muito fácil da gente ver o time da nossa animação. O legal é quando a gente seleciona as curvas e a gente vai lá no nosso Graph Editor, vamos lá, Window, Animation Editor, Graph Editor. As nossas curvas elas estão com um padrão de serem criadas com esse tipo, vou aumentar aqui um pouquinho, com esse tipo de interpolação aqui, ó. Esses primeiros em que ela faz uma integração de curvatura entre elas. Agora, quando eu falei com vocês o que é o step, é quando a gente seleciona, por exemplo, algumas curvas e pede essa última aqui, essa penúltima opção aqui, que é o stepped. Se a gente escolhe stepped, olha lá, ele não faz nenhuma variação, os valores são sempre constantes, muda de key, aí ele faz valores constantes novamente, muda de key. Então a gente vai usar isso aqui para toda a animação em stepped. Por quê? Porque isso daqui, se a gente for dar play, vamos ver o que isso daqui mostra pra gente quando a gente dá play. Olha que legal. Ele vai manter pra gente a pose do personagem principal. Então, nesse momento a gente consegue marcar key poses do personagem para a gente ver qual que é o time da animação. Então, pose to pose é basicamente isso. Você vai fazer a pose principal em relação ao tempo. Então, agora a gente precisa encontrar as poses principais. No caso, eu vou marcar igual os animadores fazem. A gente marca aqui frame para todas as curvas de animação, em todas as poses que são as principais. Então seleciono aqui todas as nossas curvas, igual selecionei aqui arrastando, tá vendo? Seleciono todas as nossas curvas. No primeiro keyframe eu marco S para elas. Aqui no próximo que eu passo, que é o 50, passando aqui com essa setinha, marco um outro keyframe para elas. Aqui depois também um outro keyframe. Eu vou em todos esses frames que já tem keyframes e marco eles como set key, ok? Eu vou marcar nosso timeline até 130, que fica fácil da gente ver a animação acontecer, ok? No caso 128, né? Porque é o último keyframe que a gente tem. Aí, vamos lá. Marcando keyframe para todo mundo vai estar com keyframe. Só que a gente for ver no nosso peixinho, existem vários outros controles aqui, ó, e todos eles estão sem nenhuma animação. Mas como eu estou com o Alt Key ligado, quando eu vier aqui nessa pose, eu posso alterar a pose aqui, por exemplo, ó,
e dizer, olha, ele quando ele chega, ele faz assim com a cabeça. Então, olha, ele está sempre ainda em stepped. Só que nesse momento aqui que ele está interpolando entre uma e outra, ele não está stepped. Eu poderia alterar no na nossa opção da animação, por exemplo, posso vir nessa opção aqui do lado do AutoKey e pedir que o keyframe, quando a gente marca, deixa eu ver aqui, ó, em Animation, a default tangente dele seria stepped. Que no caso, cadê o stepped aqui? Cadê o stepped? Aqui, stepped, ok? Default alt tangent stepped. Então, salva. Então, toda vez que eu marcar algum keyframes no nosso personagem, ele vai sempre ter stepped, ok? Então, vamos lá marcar aqui como stepped, ok? E a gente vai animar ele pose a pose, como se ele tivesse em stepped. Agora sim a gente consegue marcar uma melhor localização dele. Aqui a gente vai fazer ele dar uma recuadinha para ele dar a esticada dele ali. Vamos ver agora só como é que ele está ficando. Bonjour. Ele chega, olha para a câmera, dá um movimentinho e vai em frente. Aqui quando é o movimento final, eu tenho que voltar com a cabeça dele para o lado onde a gente queria, que é para dizer que ele, quando ele for passar lá, ele vai passar direitinho. Isso daqui, gente, leva muito tempo para animar. Bonjour. Então, provavelmente eu vou dar uma acelerada nesses vídeos, ao invés de gravar todo o processo de animação, porque o processo de animação pode ser bem lento. Mas só para mostrar para vocês, vamos fazer mais um outro detalhe, por exemplo. O detalhe das caudas. Então, as caudas, por exemplo, elas vão estar inicialmente na posição 0. A hora que elas chegarem assim, a gente pode colocar ele mais bonitinho assim, ó. Tá? Então, é a pose principal dele. Ele está em AutoKey, então ele vai estar sempre fazendo desse jeito. Aqui, ele vai voltar com a pose para onde a gente queria, assim, vamos dizer. Aí ele vai falar bonjour, aí ele fica aqui com a pose para cá. Aqui também. Aqui a gente vai fazer um recuo bem grande, porque ele vai dar uma antecipação para o movimento. E lá para frente ele volta ao 0, ok? Pega todos esses controles, stepped. Se a gente for ver a animação em stepped, que é um dos passos que a gente anima, ok? Bonjour. Ele está fazendo as posezinhas dele em stepped. Então agora o que eu vou arrumar é a nadadeirazinha dele, fazer algumas coisinhas para ele ficar um pouco melhor enquadrado na cena. E a gente continua no próximo vídeo. Agora a gente está na fase de stepped. Por exemplo, se a gente quiser agora ver o time dele mesmo, com o áudio, tudo direitinho, a gente poderia selecionar ele aqui, pedir um novo Playblast aqui com o botão direito em cima da timeline, Playblast. A gente vai colocar o nome do Playblast, essas configurações é igual a gente usou anterior mesmo. Aqui a gente vai pedir Shot B. A gente pode chamar isso aqui de 01, a versão 01, Playblast. Se a gente fizer um Playblast, ele vai gerar para a gente nosso vídeo. E eu não lembro se eu mostrei para vocês, acho que eu não mostrei no último vídeo, que a gente pode gerar um Playblast para ele, e o Playblast vai ser salvo numa pastinha que se chama Movies no nosso projeto. Então ele abre para a gente aqui o nosso Playblast, mas a gente também poderia ver esse Playblast lá na nossa pastinha Movies. Então aqui eu vou fechar e mostrar para vocês que dentro do nosso pastinha Moves, agora já tem um segundo Playblast, tá? Tem o nosso projeto, tem aqui a pastinha Moves, que é onde o Maya por padrão salva o nosso Playblast, ok? Então no próximo vídeo a gente acelera um pouco mais o processo de animação para não ficar muito longo e cansativo. Isso aí.